As luzes piscam na árvore da sala, como se tentassem preencher o silêncio que tomou conta desta casa. Cada piscar é um sopro de lembrança, uma tentativa de me convencer de que ainda existe vida aqui dentro. Mas a verdade é que, nesta noite de Natal, só o relógio na parede insiste em conversar comigo, marcando cada segundo como se fosse um lembrete cruel da solidão. A rua, lá fora, respira a vida. Ouço, ao longe, gargalhadas que escapam de janelas abertas, famílias reunidas ao redor da mesa, o tilintar de taças brindando a esperança de um novo ano. Até os carros que passam parecem cantar em coro, levando presentes, levando gente, levando histórias. E eu aqui, imóvel, cercada de fantasmas que só eu enxergo. Olho para a árvore enfeitada no canto da sala. Os enfeites são os mesmos de tantos anos atrás, guardados com cuidado em caixas de papelão, esperando pelo dezembro para ganharem vida. Alguns já perderam o brilho, outros estão lascados, mas todos carregam pedaços de nós. Há a estrela dourada que um dia meu filho mais velho insistiu em colocar sozinho, subindo numa cadeira que quase virou. Há a bolinha azul que minha filha mais nova deixou cair, e que até hoje tem uma pequena rachadura. Esses pequenos defeitos são, para mim, as marcas do tempo, e da vida que já não habita mais aqui. Lembro-me de quando a casa se enchia de vozes. O cheiro de rabanada invadia os corredores, e as risadas dos meus filhos competiam com as músicas de Natal que tocavam na televisão. Eu corria de um lado para o outro, preocupada se a ceia estava boa, se o presente de cada um seria suficiente, se a magia estaria completa. Nunca me dei conta de que a verdadeira magia era aquele caos, aquela desordem alegre que agora me falta tanto. Hoje, a mesa está posta apenas para mim. Um prato, um copo, um guardanapo dobrado com esmero, como se eu esperasse visitas. Mas não espero. Não hoje. Talvez eu ainda arrume a mesa por costume, ou talvez por esperança. Uma esperança teimosa que insiste em sobreviver dentro de mim, mesmo sabendo que não haverá passos na porta, nem risadas no corredor, nem brigas por quem vai abrir o primeiro presente. O Natal sempre foi, para mim, o símbolo da união. Era o dia em que, por algumas horas, o mundo lá fora parava, e só importava estarmos juntos. Hoje descubro, com uma dor que corta fundo, que o mundo não para. Pelo contrário, ele avança. E, de alguma forma, meus filhos avançaram sem mim. A cada piscar daquelas luzes coloridas, pergunto a mim mesma: quando foi que perdi meus filhos para a vida? Foi no momento em que cresceram? Quando precisaram trabalhar? Ou fui eu quem não percebeu que o tempo, silenciosamente, estava me roubando aquilo que eu mais amava? Não tenho resposta. Só o silêncio, este mesmo silêncio que se instala nesta noite de Natal e me envolve como um manto pesado. Quando fecho os olhos, consigo ouvir de novo o barulho de pés pequenos correndo pela casa. O som ecoava pelos corredores como se fosse música, uma sinfonia desajeitada de risadinhas, tropeços e gritinhos. Era assim que começavam os nossos natais. Muito antes da ceia, muito antes dos presentes, já existia festa só com a energia dos meus filhos espalhada pela casa. O cheiro da cozinha era outro personagem nessas noites. A mistura de alho refogado, peru assando lentamente no forno e a doçura da canela que saía das rabanadas formavam um perfume que se entranhava nos móveis, nas roupas, até no cabelo. Por dias, depois do Natal, a casa ainda cheirava a festa. Lembro de abrir a janela e sentir o frio da noite misturado ao calor dos pratos fumegantes, enquanto meus filhos tentavam espiar o que eu escondia sobre o fogão. Não tínhamos muito dinheiro, mas eu fazia questão de criar magia com o que havia. Muitas vezes, a árvore era simples, montada com galhos que eu mesma pintei de verde, decorada com enfeites de papel que as crianças recortavam na escola. Mas, para eles, aquela árvore era um castelo iluminado, uma promessa de que algo grandioso iria acontecer. O brilho nos olhos deles valia mais do que qualquer enfeite comprado em loja cara. Recordo-me de uma noite em especial. A mesa estava posta com simplicidade: arroz branco, farofa com banana, frango assado no lugar do peru, porque o dinheiro não deu. Eu chorei, sozinha na cozinha, achando que seria pouco para eles. Mas quando coloquei os pratos na mesa, meus filhos bateram palmas, como se eu tivesse trazido um banquete de rei. Tá lindo, mãe, disseram, e naquele instante percebi que a fartura não estava na comida, mas no amor que nos unia. O calor humano preenchia cada canto. As crianças inventavam jogos: quem conseguia cantar a música de Natal mais alto, quem iria se esconder atrás da cortina, quem achava o presente primeiro. As gargalhadas se misturavam à música que saía da televisão,
e eu, sentada por um instante, observava como uma espectadora privilegiada. Era como se o Natal tivesse sido inventado só para que eu pudesse ver a felicidade deles. Meus filhos esperavam a meia-noite como se fosse um portal mágico. O relógio caminhava devagar, e a ansiedade crescia. Falta muito, mãe? Já pode abrir? Eles perguntavam a cada 10 minutos. Eu sorria, fingindo rigor, mas por dentro a ternura me derretia. Muitas vezes, deixava abrir um presente antes da hora só para ver o brilho da surpresa no rosto deles. Cada detalhe carregava um valor simbólico. As velas acesas sobre a mesa eram mais do que decoração. Eram símbolos de esperança, de luz para o próximo ano. O pequeno presépio, que eu guardava com tanto cuidado, me lembrava de que a simplicidade é capaz de abrigar milagres. E as músicas, por mais repetitivas que fossem, embalavam nossas vozes desafinadas numa melodia que era só nossa. Eu me esforçava para que, apesar das dificuldades, o Natal fosse lembrado não pela falta, mas pela abundância de afeto. Era meu presente para eles, a certeza de que, pelo menos naquela noite, o mundo era um lugar seguro e feliz. E eles acreditavam. Eu via nos olhares, nas mãos que se entrelaçavam ao redor da mesa, nos abraços apertados que dávamos na hora do brinde. Sei que, na infância deles, o Natal não foi feito de presentes caros, viagens ou banquetes. Foi feito de união, de calor humano e de esperança. Foi feito de histórias que inventávamos juntos, de orações ditas em voz baixa, de sonhos compartilhados entre uma garfada e outra. Essas memórias me aquecem e me dilaceram ao mesmo tempo. Porque, ao lembrar da intensidade daquelas noites, sinto ainda mais o vazio desta casa agora. Mas é também nelas que encontro força. Cada risada, cada cheiro, cada detalhe é uma prova de que, um dia, eu tive tudo o que mais importava. O Natal, para mim, sempre foi isso. Um milagre silencioso que transforma o pouco em muito, que enche a alma de vida mesmo quando a mesa não está cheia de comida. Era a festa da esperança, e meus filhos eram o coração dela. O tempo passou mais rápido do que eu gostaria de admitir. Num instante, eles eram crianças correndo pela casa, brigando para ver quem colocaria a estrela na árvore. No outro, estavam de mochila nas costas, prontos para enfrentar o mundo do trabalho. Eu sabia que isso aconteceria um dia, toda mãe sabe. Mas saber não significa estar preparada. Meus filhos cresceram num tempo duro, em que os estudos se misturavam com a necessidade de ajudar em casa. Quando o mais velho conseguiu a vaga na fábrica, lembro-me do orgulho estampado no rosto dele. Mãe, agora vai ser diferente, vou poder ajudar nas contas, disse com uma firmeza que me partiu e me encheu de orgulho ao mesmo tempo. Eu sorri, mas por dentro chorei. Porque sabia que aquele primeiro salário vinha carregado de responsabilidades que roubariam pedaços da juventude dele. Não demorou para que os outros seguissem o mesmo caminho. Cada um, à sua maneira, encontrou espaço na engrenagem das fábricas, como se a vida tivesse traçado para eles uma rota que não admitia desvios. Eu via meus filhos se transformarem em adultos antes do tempo, com olheiras, calos nas mãos, roupas manchadas de graxa ou poeira. Ainda assim, havia brilho nos olhos quando me mostravam o que tinham comprado com o próprio dinheiro. Um sapato novo para mim, uma boneca para a irmã mais nova, um pedaço de carne melhor para a ceia. Mas foi justamente nessa época que o Natal começou a mudar de cor. A primeira vez que o mais velho não conseguiu chegar para a ceia foi como um vazio repentino à mesa. O lugar dele estava posto, o prato servindo apenas como lembrança, e eu insisti em deixar a comida ali, intacta, como se ele fosse entrar pela porta a qualquer momento. Mãe, não deu, o turno só acaba depois da meia-noite, justificou por telefone. Sua voz era cansada, mas esforçava-se para soar alegre. Eu desliguei fingindo compreensão, mas chorei baixinho, para que os outros não percebessem. Aos poucos, essa ausência deixou de ser exceção e passou a ser regra. Um turno extra aqui, uma troca de horário ali, e a fábrica foi se tornando mais presente na vida deles do que eu. O Natal, antes cheio de correria e gargalhadas, transformou-se em espera. Espera por passos que não chegavam, por vozes que não ecoavam. O relógio batia à meia-noite, e, em vez de abraços, eu recebia o silêncio. Dói admitir, mas em muitos momentos senti raiva. Raiva da fábrica que os engoliu, raiva da vida que nos cobrou tão cedo, raiva até deles, por escolherem o trabalho em vez de estarem comigo. Mas, no instante seguinte, a raiva se dissolvia em culpa. Porque eu sabia que não era uma escolha de verdade. Eles trabalhavam porque precisavam,
porque acreditavam que me ajudavam. E ajudavam mesmo. Graças a eles, a mesa ficou mais farta em alguns anos, o aluguel foi pago em dia, e nunca nos faltou o essencial. Ainda assim, dentro de mim, havia esse vazio crescente. Eu me perguntava se era egoísmo meu querer que ficassem em casa naquela noite especial, quando tudo o que desejavam era garantir um futuro melhor. Eu, que sempre ensinei que a união da família era o mais importante, sentia-me hipócrita ao desejar que largassem o trabalho apenas para me fazer companhia. Lembro-me de um Natal em particular, quando todos estavam em turnos diferentes. Passei a noite sozinha, rodeada de pratos que ninguém tocou. Sentei à mesa, olhei para os lugares vazios e me perguntei se algum dia voltariam. Não fisicamente, porque sabia que, sempre que possível, viriam me visitar. Mas espiritualmente, com aquela mesma alegria de antes, com a mesma entrega à magia do Natal. A fábrica roubou meus filhos. Ou foi apenas a vida, cumprindo o ciclo inevitável de separações? Eu não sei. Só sei que, aos poucos, fui me acostumando a comemorar sozinha, a abraçar as lembranças em vez dos corpos, a guardar os sorrisos antigos como quem guarda relíquias. Mas a dor continua aqui, silenciosa, como um nó que não desata. E, mesmo sabendo que fiz tudo para que tivessem um futuro digno, ainda me pergunto: foi egoísmo meu desejar que ficassem? Os dias que antecedem e sucedem o Natal são tão silenciosos quanto a própria noite da festa. A diferença é que, sem a desculpa da data, a solidão parece menos cruel, como se já tivesse se tornado parte da rotina. Mas, ainda assim, pesa. Pesa no corpo, na mente, no coração. A casa, que um dia foi pequena demais para abrigar todas as vozes e correrias, hoje parece enorme e vazia. Cada cômodo é um eco de lembranças. O quarto deles, por exemplo, ainda guarda as marcas da infância. Os rabiscos na parede, as manchas de fita adesiva que seguravam posteres de bandas e desenhos, a cama de madeira riscada com caneta. Tudo permanece como testemunho de um tempo que não volta. Passo diante dessas portas fechadas e sinto como se carregasse uma ferida aberta. Sei que, se abrir, vou me perder em memórias que doem mais do que consolam. A sala, antes palco de tanta alegria, agora é cenário de silêncio. O sofá onde eles se jogavam depois de brincar na rua, exaustos e suados, agora me recebe sozinha, com a televisão ligada apenas para preencher o vazio. Muitas vezes deixo programas passarem sem prestar atenção, como se o simples som de vozes desconhecidas pudesse enganar meu coração. Até a cozinha, lugar onde tanto me dediquei, perdeu o sentido. Era ali que eu passava horas preparando as refeições, escutando ao fundo a bagunça dos filhos brincando, correndo, brigando e se reconciliando. Hoje, cozinho apenas para mim, e quase sempre pouco. Não há mais motivo para panelas cheias, para travessas pesadas, para sobremesas elaboradas. Muitas vezes como de pé, sem arrumar a mesa, como se a comida fosse apenas combustível, e não mais um momento de partilha. O vazio não está apenas na casa. Ele está em mim. O silêncio acompanha meus passos, como uma sombra. Não há risadas para quebrar a monotonia, nem vozes chamando mãe a cada minuto. Às vezes, chego a falar sozinha, como se assim pudesse relembrar o tempo em que minha voz tinha sempre uma resposta. A ausência deles é constante, mesmo quando o telefone toca. Eles ligam de vez em quando, perguntam se estou bem, dizem que estão cansados mas seguindo em frente. Eu sorrio, digo que está tudo ótimo, que me cuido, que não precisam se preocupar. Mas desligo e encaro o teto, sentindo que entre nós há um abismo feito não de distância física, mas de vidas que já não se cruzam como antes. A casa é grande demais para uma só pessoa. Cada canto guarda uma memória que, em vez de aquecer, aperta o peito. A varanda lembra os natais em que ficávamos olhando os fogos de artifício juntos. O corredor lembra as corridas para ver quem chegava primeiro à árvore. O banheiro lembra as vezes em que eu precisava bater na porta para apressar quem demorava demais. Tudo é lembrança, tudo é ausência. É estranho perceber como a solidão tem peso. Não é só o silêncio, não é só a falta da presença física. É a sensação de ser invisível, de que minha vida perdeu o ritmo que tinha quando girava em torno deles. Eu existia como mãe, e agora que eles já não precisam mais de mim, fico me perguntando quem sou. Às vezes penso em vender a casa, mudar para um lugar menor. Talvez assim o vazio não fosse tão grande. Mas algo me prende aqui. Talvez seja a esperança tola de que um dia eles voltem, que tragam seus próprios filhos, e que esta casa volte a ser cheia de vida. Até lá, continuo habitando entre fantasmas,
ouvindo passos que só existem na memória e tentando conviver com o peso da solidão. Às vezes, deito na cama e me pego revivendo a vida inteira, como se fosse um filme em preto e branco que passa diante dos meus olhos. Penso nas escolhas que fiz, nas estradas que segui sem retorno, e sobretudo no destino que abracei desde cedo, ser mãe. Não me arrependo de ter tido meus filhos, isso jamais. Eles foram e ainda são minha razão de existir. Mas também não posso negar que houve um preço alto. Fui mãe muito jovem, quando o mundo ainda me parecia cheio de portas abertas. Havia sonhos que abandonei sem olhar para trás: estudar mais, ter uma profissão, viajar, descobrir o mundo fora dessas paredes. Tudo isso ficou pelo caminho, e, no lugar, nasceu uma vida feita de cuidados, sacrifícios e amor. Naquele tempo, eu nem via como renúncia. Eu me sentia completa cuidando deles, preparando cada refeição, bordando nomes em uniformes escolares, ajeitando as camas à noite. Era como se minha identidade estivesse inteiramente ligada ao papel de mãe. E eu aceitei isso com orgulho, acreditando que estava construindo um futuro sólido para eles. Só mais tarde percebi que, ao mesmo tempo em que ergui um caminho para meus filhos, fui apagando o meu. Ser mulher, penso hoje, é quase sempre estar nesse lugar de doação constante. A gente entrega corpo, tempo, juventude, e faz isso com uma naturalidade que ninguém valoriza até que tudo se perde. Quantas vezes ouvi comentários como: é obrigação de mãe, é assim mesmo, mulher forte aguenta? Aguentei, sim, mas a força cobra um preço que só eu sei. Agora que a casa está vazia, percebo o quanto de mim mesma ficou para trás. Onde estariam aqueles sonhos de menina? Teriam feito diferença? Ou será que minha vida estava destinada, desde o início, a ser essa mistura de cuidado e ausência de si mesma? Ao mesmo tempo, há um orgulho imenso em mim. Meus filhos são trabalhadores, responsáveis, homens e mulheres que não se deixam vencer pela dureza da vida. Eu os criei para serem firmes, para enfrentarem o mundo sem medo, para não dependerem de ninguém. Cumpri meu papel. E, quando penso nisso, sinto o coração se encher de satisfação, como se cada calo nas mãos deles fosse uma medalha invisível que também me pertence. Mas junto com o orgulho vem a dor. Porque, ao educá-los para a independência, sinto que os afastei de mim. Eles cresceram fortes demais. Aprenderam a viver sem precisar da mãe, e eu fiquei aqui, como uma árvore que deu sombra e frutos, mas agora permanece sozinha no quintal. Pergunto-me se errei. Será que deveria tê-los protegido mais, mantido-os próximos, cultivado uma dependência que os obrigasse a estar aqui comigo? Mas então penso: não, isso seria egoísmo. Eu quis que fossem livres, que nunca precisassem se curvar diante das dificuldades como eu tantas vezes precisei. E consegui. Só que, no fundo, a liberdade deles se tornou minha prisão. Há noites em que esse questionamento não me deixa dormir. Será que eduquei meus filhos para serem fortes demais e não precisarem de mim? Talvez esse seja o destino de todas as mães: criar para o mundo, e não para si. Mas compreender isso não diminui a solidão. Pelo contrário, aumenta, porque percebo que é inevitável. Ainda assim, mesmo em meio à dor, sei que faria tudo de novo. Porque se há algo que o passado me ensinou é que amar é, também, deixar ir. A mesa está posta, mas parece mais um ritual do que uma celebração. Coloquei apenas um prato, um garfo, um copo de vidro e uma taça de vinho barato que comprei ontem no mercado. Cozinhei um pouco de arroz, assei um pedaço pequeno de carne e preparei uma sobremesa simples, mais para manter a tradição do que por fome. Olho para a mesa e sinto que tudo ali é simbólico, como se eu estivesse tentando segurar com as mãos uma chama que já não ilumina. O relógio marca quase 9 da noite. Lá fora, o barulho das famílias cresce. Fogos estourando, crianças correndo, gargalhadas que atravessam as paredes. O contraste com o silêncio aqui dentro é brutal. A árvore pisca ao canto, insistindo em enfeitar uma sala onde não há mais ninguém para se encantar. Sento-me à mesa e começo a comer devagar, como quem alonga o tempo para não terminar rápido demais. O vinho que deveria aquecer me parece azedo, e a carne, que em outros tempos seria disputada pelos garfos ansiosos dos meus filhos, hoje sobra no prato. A cada garfada, sinto mais forte a ausência. Penso no que o Natal significa quando não há companhia. É apenas um dia comum, vestido de brilho falso. A data só tem sentido se houver braços para abraçar, vozes para encher o espaço, olhos para se cruzarem em cumplicidade. Sem isso, o Natal se transforma em espelho cruel daquilo que se perdeu.
Enquanto mexo distraída na comida, o telefone vibra. Meu coração dispara como se fosse milagre. Atendo quase sem respirar. Do outro lado, ouço a voz apressada do meu filho. Mãe, Feliz Natal. Tá tudo bem aí? Tá sim, meu filho. Feliz Natal pra você também. Tento soar firme. Ele continua. Não vou poder passar aí. Sabe como é, o turno é puxado. Mas semana que vem eu tento dar um pulo. Tá? Claro, querido. Se cuida. A ligação dura menos de 2 minutos. Desliga antes que eu consiga perguntar se está cansado, se comeu bem, se está feliz. Fico olhando para a tela do celular apagada, como se pudesse arrancar mais algumas palavras dali. Logo em seguida, chegam 2 mensagens curtas dos outros. Feliz Natal, mãe. Amo você e não consegui folga, desculpa, depois a gente se vê. Guardo o telefone na mesa, ao lado da taça de vinho, e sinto um aperto no peito. Não é falta de amor. Eu sei que eles me amam. Mas há uma distância que cresce, invisível, como um muro que se ergueu entre nós. É como se falássemos línguas diferentes. Eu carrego no peito a memória do Natal como união, eles carregam o peso da sobrevivência. A dor maior não é a ausência física, mas a desconexão emocional. O Natal, que já foi o laço mais forte entre nós, hoje é só mais uma data no calendário deles, espremida entre turnos e cansaços. Para mim, ainda é sagrado. Para eles, é apenas mais um dia. Termino a refeição em silêncio. Olho para a árvore piscando e penso que talvez eu seja a única que ainda acredita na magia. Termino de recolher os pratos e guardo a pouca comida que sobrou. A casa volta ao silêncio de sempre, mas algo em mim se recusa a deixá-lo pesar tanto. Sento-me na poltrona da sala e fico olhando para a árvore iluminada. As luzes piscam devagar, como se respirassem junto comigo. E é ali, naquele instante, que percebo, não estou completamente sozinha. Dentro de mim, carrego todos os natais que já vivi. Cada gargalhada dos meus filhos ainda ecoa, cada cheiro de comida ainda habita a memória, cada abraço ainda aquece meu coração. O tempo levou a presença, mas não conseguiu apagar o que fomos. Talvez seja isso que me mantém de pé. A certeza de que ninguém pode roubar as lembranças. Elas são meu presente secreto, meu baú invisível de tesouros. Penso no futuro, e apesar da dor, um fio de esperança se insinua. Quem sabe um dia meus filhos consigam voltar a tempo de se sentar comigo novamente na noite de Natal. Quem sabe tragam seus próprios filhos, meus netos, e a casa volte a se encher de vozes, passos apressados e olhos brilhando diante da árvore. Talvez eu ainda viva para ver isso acontecer. Talvez não. Mas a esperança é o que me sustenta. Percebo que o Natal mudou de forma, mas não perdeu totalmente o sentido. Hoje ele é memória e espera. Memória do que já fui, espera pelo que ainda posso ser. A dor da ausência convive com a gratidão pelo que tive. E, no fundo, sei que não amei em vão. Levanto a taça de vinho que ainda resta e faço um brinde silencioso, não ao presente vazio, mas a todos os natais que me fizeram quem sou. Brindo também ao futuro, mesmo incerto, porque ainda existe uma chama dentro de mim que se recusa a apagar. Olho mais uma vez para a árvore. As luzes piscam sem parar, às vezes fortes, às vezes quase apagadas. Assim como a vida. Assim como o amor. E compreendo, enfim, que cada piscar é ao mesmo tempo ausência e presença, dor e ternura, silêncio e lembrança. No fundo, cada luz é uma prova de que o amor nunca se apaga. Apenas muda de lugar, permanecendo aceso dentro de nós.